alguns personagens da palavra de Deus, alguns homens importantes que têm nas suas vidas uma inspiração para cada um de nós. Eu gostaria então que os irmãos atentassem muito bem nesses personagens, porque sempre eles têm algo de novo a estar nos ensinando e a estar falando ao nosso coração. Essas lições preparadas pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro têm sido de grande inspiração para as nossas vidas e que possa ser para cada um de nós, possamos estar compreendendo essas lições. E o personagem que nós vamos estudar no dia de hoje é o Naamã. E o tema da nossa lição é Naamã, o milagre da conversão. E o texto que nós vamos estudar, que fala a respeito do general Naamã, se encontra em 2 Reis, capítulo 5, o verso de 1 ao verso de número 19. Gostaria que os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas, porque esse é o nosso esboço, é o texto da palavra de Deus. São esses versículos, do qual estão aí registrados, do qual fala a respeito da vida desse homem, da história desse homem, desse grande general. Então, 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1 ao verso de número 19. Nós não vamos ler assim o texto todo antes, mas durante o desenvolvimento da nossa lição, a gente vai estar lendo os versículos correspondentes à divisão aqui proposto pelo autor da nossa lição. A vida, ela é o milagre de Deus. Albert Einstein, ele dizia: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se ela fosse um milagre. A outra é como não fosse um milagre. Quando nós observamos o universo, nós percebemos que tudo é milagre. Todo o universo de Deus, ele é um milagre. Mas o maior milagre que pode acontecer nesta vida é a conversão de um pecador a Deus. A retomada da doutrina da salvação, da conversão, da regeneração, ela se faz muito importante nos nossos dias de hoje. Hoje a pregação do Evangelho, ela tem que ser feita ou direcionada em duas direções. Primeiro, dentro da igreja. Infelizmente nós vivemos dias onde a igreja hoje precisa ser evangelizada. E o mundo, do qual a igreja é convocada a pregar o Evangelho. E hoje nós queremos, nessa manhã, estar falando do milagre de Deus na vida desse homem, desse general, Naamã. A história da sua cura simboliza o milagre de conversão e salvação e regeneração de um pecador. Logo no início, no verso 1, nós vemos quem era Naamã e a necessidade desse homem de um milagre ocorrer na sua vida. O verso 1 nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então aqui é uma descrição de quem era Naamã. Primeiro diz que ele era comandante, ele era o general do exército do rei da Síria. E nessa época, quem
reinava na Síria era o rei Ben-Hadad II. Aqui o texto se refere a ele, e aí seu período de reinado. Vamos entender, né, que hoje a Síria é um país muçulmano, mas na época em que foi escrito, não era assim. Era um reino pagão. Ele é pré-islâmico, esse texto. Era um reino onde politeísmo, adoração de vários deuses, era a religião oficial. E o texto continua nos dizendo que Naamã, o general, comandante-chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Então ele gozava de muito conceito, de muito prestígio junto ao rei, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha que interessante, nós estamos falando de um reino que não servia a Deus. Estamos falando de homens, reis, comandantes, que também não serviam a Deus. Mas o texto nos diz que por intermédio de Naamã, o Senhor, o Deus de Israel, dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra. Então era um herói nacional, um homem abençoado por Deus, mesmo não sendo crente. Era um homem rico. Lá no versículo 5, ele nos fala isso, quando ele pede lá cartas para que o rei o enviasse a Israel. E o texto diz que ele partiu para Israel e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Portanto, ele era, para os padrões da época, era um homem abastado, era um homem rico. Mas mesmo sendo uma pessoa de prestígio, mesmo sendo um herói de guerra, o texto no finalzinho do versículo 1 diz que ele era leproso, ele era uma pessoa enferma, ele era uma pessoa acometida pela lepra. Na época, a lepra era uma doença incurável. Há relatos dessa doença, até mesmo 4.000 anos antes de Cristo. Há muitos registros em papiros lá no Egito que falam a respeito dessa doença, da lepra. E a lepra costumava matar o seu portador cerca de 3 anos após contágio. Para os hebreus, a lepra, como era chamada, era considerada uma maldição, um castigo divino. O estigma, a discriminação com a doença e com quem sofre a ação em seu corpo foram construídos pela associação do termo lepra às deformidades causadas por essa doença. Como não havia cura para a doença, o enclausuramento e a exclusão dos doentes do convívio social era a única alternativa. E aqui nós podemos já no início tirar 3 lições a respeito da doença. Porque qual é a maior doença do ser humano? A maior doença do ser humano não é uma doença física, mas é uma doença espiritual. Qual é a maior doença do ser humano? Qual é a maior doença? É o pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Esse é o maior pecado. E com aquele homem não era diferente. Mesmo sofrendo
de lepra, ele era um pecador. Ele necessitava da graça salvadora de Deus sobre a sua vida. O pecado faz com que todos os homens necessitem do milagre de Deus. E qual é o milagre de Deus? O milagre de Deus é a salvação e o perdão. Todos necessitam de salvação e todos necessitam do perdão. Esse é o primeiro ponto. Hoje nós vivemos uma sociedade onde o pecado se tornou um tema relevante. E a igreja também tem tido esse discurso. A igreja hoje tem partido para uma pregação de autopromoção humana, de bem-estar físico, mental, emocional, mas se esquece que o maior problema é o pecado e as consequências na vida de todo aquele que é pecador. E essa é realmente a doença que precisa ser tratada. Primeiramente, é a questão do pecado. É a questão da salvação, da conversão, da restauração espiritual. Segunda lição aqui. Deus usa o sofrimento físico para nos levar até Ele. Nós vemos claramente isso na vida de Naamã. A conversão dele esteve diretamente ligado ao fato dele ser uma pessoa enferma. Aquele sofrimento o levou até Deus. E ali ocorreu a sua salvação. Muitas vezes nós nos esquecemos desse ponto. Hoje existe uma crítica bastante acentuada sobre isso. E muitas igrejas têm desenvolvido seus ministérios de oração, de intercessão. Mas têm se esquecido que junto com a intercessão e com a oração, deve caminhar a evangelização. Porque muitas doenças que estão presentes são o meio que Deus usa para levar o pecador diante dos seus pés. Precisamos entender que juntamente com a intercessão, nós devemos evangelizar. Nós temos uma torre, várias igrejas têm, várias denominações têm. Muitas vezes as pessoas que estão ali não são pessoas crentes, não são pessoas transformadas. Nós oramos, intercedemos, agradecemos a Deus pela vida deles, quando existe a cura, o milagre, mas nos esquecemos de evangelizar essas pessoas. Assim como colocamos o nome, depois damos a baixa, e essas pessoas seguem pela sua vida. E nós precisamos entender e restaurar uma doutrina da Igreja Reformada, que é a soberania de Deus. Nada acontece na vida de uma pessoa que não seja da vontade de Deus e que não tenha um propósito. Muitas vezes a doença, o sofrimento, é a maneira que Deus usa para levar o pecador aos seus pés. Como igreja, nós precisamos estar atentos. Oramos, devemos orar, somos convocados à oração, à intercessão, mas também somos convocados à proclamação do Evangelho. Quando você lê lá o nome, uma lista da torre de oração, e você tiver conhecimento que essa pessoa não é uma pessoa convertida, ore pela cura dessa pessoa, mas ore também pela salvação dessa pessoa. E se possível, entre em contato, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, falando do amor de Deus. Porque isso é o propósito de Deus. Ninguém entra numa lista por acaso, entra pela vontade de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para evangelizar essas pessoas. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade, porque nós somos os instrumentos de Deus. E Deus conta com cada um de nós nessa tarefa
da evangelização. Então Deus usa o sofrimento físico para nos levar até Ele. Terceiro, lição aqui. Deus usa pessoas simples e improváveis para realizar o milagre. Hoje nós temos visto, né? Pessoas se autoproclamando homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoas que em encontros as pessoas se desesperam, até mesmo para tocar nas suas vestes, para serem curadas pelo poder. Mas aqui o texto nos mostra uma pessoa simples, alguém improvável, que Deus usou para realizar esse milagre. Versículo 2 e 3 do texto. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, quando eles se retiraram ali de Israel, eles levaram alguns escravos. E entre esses escravos estava uma menina, que foi trabalhar na casa de Naamã como escravo, a serviço da mulher de Naamã. E quando ela viu ali aquela casa, ela nem imaginou, ela nem pensou que ela era uma escrava ali. Ela simplesmente disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela faz uma referência ao profeta Eliseu. Ela disse: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, procurasse o profeta, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, Deus usando uma pessoa simples, uma serva, para realizar um milagre na vida daquele homem que era todo poderoso. Ao invés de odiar e desejar a morte daquele homem que a levou como escravo, a menina ali, ela demonstra amor e ela quer o quê? O que ela deseja? Cura e salvação para aquele homem. E aí começa todo um processo, que é a busca pelo milagre. Quando ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí, ela não tinha contato direto com o Senhor, com Naamã. Mas ela consegue convencer a esposa de Naamã. E ela convenceu o seu marido a ir atrás do profeta Eliseu. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor. Ele foi até o rei. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Aqui nós temos dois equívocos, dois erros cometidos por Naamã. Primeiro, tanto o rei quanto Naamã pensavam que o profeta Eliseu faria o milagre da cura por ordem do rei de Israel. Olha, estou mandando cartas, estou mandando presentes ao rei, pedindo ao rei que ordene o profeta Eliseu que cure o general Naamã. Então ele achava que poderia ordenar, pela sua posição, que Eliseu o curasse. E que o rei de Israel pudesse ordenar
que Eliseu fizesse essa cura. 2, eles pensavam que poderiam comprar o milagre ou recompensar o profeta com dinheiro. Por isso ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes que eram usadas nos festivais. Esse era o segundo erro. O milagre pode ser comprado. O milagre pode ser negociado. Eu vou levar uma quantia muito grande de dinheiro para que esse milagre ele aconteça. Aí no versículo 5 diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei ficou indignado. O rei ficou com medo. Está mandando uma carta para mim, para que eu possa curar, ou pedir que o profeta cure. Eu não sou Deus. Eu não consigo fazer e nem ordenar uma cura. Ele está procurando um pretexto para romper comigo. Aí no verso 7 diz: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E aí então, Eliseu, antes do milagre, ele já livrou a cara do rei Jorão, que era o rei que governava Israel naquela época. Então ele estava salvando o rei, livrando o rei de um vexame pessoal. E também de possíveis conflitos diplomáticos com o rei da Síria. Lembrando que a Síria era uma potência militar. Acaso não desse certo a cura, que o rei não tivesse, como não tinha esse poder, uma vez frustrado, tentativa diplomática do rei da Síria para a cura de Naamã, iria criar um conflito diplomático. E poderia haver retaliação por parte do rei da Síria para com o rei de Israel, pela não cura do general Naamã. O rei não poderia curar Naamã, mas Deus poderia, por intermédio do profeta Eliseu. Mas o principal objetivo da cura, que seria realizada, era demonstrar, segundo o profeta Eliseu, que só o Senhor é Deus e que os deuses de outras nações nada significam. Aqui nós temos duas expressões de arrogância: prepotência, altivez. Primeiro, do rei da Síria, enviando cartas e ordenando a cura do general Naamã. E também a altivez, a prepotência, a arrogância do general Naamã. Olha quem eu sou. Eu sou um general, eu sou um herói nacional, eu sou uma pessoa importante. Como vão se recusar a estar me curando da minha doença? E aqui tem uma verdade que a gente precisa estar restaurando hoje. Toda pessoa, para ser convertida por Deus, primeiro ela precisa ser humilhada. Não existe conversão sem humilhação. Porque o homem, ele é, por natureza, autossuficiente. O homem é, por natureza, arrogante. O homem é, por natureza, prepotente. Ele crê que a sua salvação reside nele próprio. E o que Deus faz primeiramente com o pecador é isso:
é quebrar toda essa arrogância e toda essa altivez. O pecador, ele precisa se humilhar diante de Deus. Porque só existe salvação, só existe conversão no nome de Jesus. Nenhum homem é capaz de se salvar. Somente Deus. E o homem precisa estar ciente disso. Ter consciência plena que ele precisa se humilhar. Por isso que nós vemos hoje, infelizmente, nós não estamos julgando ninguém, mas Jesus disse que pelos frutos a gente conhece, sabe se a árvore é boa ou ela é má. Existem muitas pessoas que se dizem convertidas, que nasceram de novo, mas continua com a arrogância, com a prepotência, com a altivez, que sempre tiveram, que nunca se dobraram diante dos pés de Jesus. E o pecador, ele precisa se dobrar. Ele precisa perder essa arrogância, essa altivez e essa prepotência. Quantos exemplos nós temos daquele homem que gritava, aquele cego no caminho? Jesus tem misericórdia de mim, sou pecador. A Bíblia fala, as cartas pastorais nos ensinam lá. Os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então existe a necessidade de se humilhar. Infelizmente hoje, a gente que convive com o público, muitos que também trabalham aí com o público, e têm acesso às pessoas, é triste quando nós vemos pessoas que se dizem evangélicas, mas são pessoas arrogantes, são pessoas prepotentes, são pessoas altivas, são pessoas que parece que são embutidas de uma autoridade sobrenatural sobre as outras pessoas, que são melhores do que outras pessoas, e veem as pessoas por cima. É triste isso hoje no meio evangélico, porque nós temos perdido a humildade, que é tão peculiar ao homem e à mulher de Deus. A mansidão, tão falado por Jesus, mas toda essa arrogância e toda essa altivez, que deveria ter sido quebrada no momento da conversão, mas não foi, continua ainda. Essas pessoas ainda são alvo da nossa evangelização, mesmo que estejam dentro da igreja, porque não experimentaram a graça salvadora de Deus ainda. E podem frequentar a igreja 10, 20, 30, 50 anos. E no final vão para o inferno. Porque não se renderam aos pés de Jesus. Não se converteram. Não entregaram suas vidas. Não foram regeneradas, restauradas. Por isso que precisa da evangelização. Eliseu sabia que Naamã precisava ser humilhado antes de ser curado. O texto nos diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Verso 9 e 10. Naamã estava acostumado a ser reverenciado. Naamã chegou com toda aquela sua comitiva de cavalos, carros, parou à frente da casa de Eliseu. E o que ele esperava? Que o profeta saísse para recebê-lo. Não. O profeta mandou um dos seus auxiliares. Disse: olha, essa é a receita. A receita para a sua cura é essa. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E aquele homem que estava acostumado a ser reverenciado com todas as honras, não aconteceu isso diante de Eliseu. Ele nem saiu para receber o general. Enviou lá o seu auxiliar Geazi. A receita era: você vai ter que sair daqui, de
de Samaria, onde eu estou, vai ter que viajar 50 quilômetros até o Rio Jordão e lá mergulhar 7 vezes. Então vamos ver o que está embutido aqui, olha, o que está aqui dentro desse texto. Qual ensinamento nós tiramos disso aqui? Primeiro, não existe cura espiritual ou conversão sem humilhação. Muitas vezes nós achamos, Deus vai me curar. Olha quem eu sou. E criou-se um vocabulário, um dialeto, muitas vezes no meio do povo evangélico, que mostra toda essa arrogância. Quando ele diz, eu exijo, eu determino. Não existe cura espiritual. Não existe conversão sem a humilhação. O homem precisa se colocar na sua verdadeira posição. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é pecador. Todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. Eu preciso ter essa consciência e saber a minha real condição. Se Deus não curar a minha alma, se Deus não restaurar a minha alma, se Deus não me salvar, o meu futuro é tenebroso. Não adianta meus cursos, não adianta eu ser PhD, não adianta eu ser um expert, não importa eu falar várias línguas, se eu não me humilhar. Na mesma linha que Paulo fala na igreja de Corinto. Não adianta você ser um excelente pregador, um excelente profeta, um excelente conhecedor da palavra de Deus. Se você não tiver amor, nada disso adianta. E aqui ele diz, você precisa de cura espiritual, você precisa de salvação, você precisa de vida eterna. Primeiro passo, seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa que se coloque nas mãos de Deus, que seja maleáveis à ação do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus, ela nos humilha, pois tira de nós todo o mérito para que sejamos restaurados e salvos. O mérito não está em nós, o mérito está na graça de Deus. É a restauração dessa graça nas nossas vidas que nos garante a salvação. Só podemos receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos na obra que Ele realizou. Não existe outra forma, não existe outro caminho. O caminho passa sempre pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Portanto, isso era receita para aquele homem. Está faltando, Naamã, para a sua cura? Para a sua restauração, é um pouco de humildade. Esquece que você é general, esquece que você é um homem rico, um homem poderoso, esquece que você é alguém muito importante na cidade. Mas se coloque de Deus como um pecador que carece da glória, das misericórdias de Deus. E aí, nós temos um terceiro ponto. É a resistência ao milagre. O que falou mais alto na vida daquele homem, aquele general, foi a sua soberba. A soberba humana, ela resiste à graça de Deus e à simplicidade do evangelho. A reação de Naamã foi imediata e compulsória. Naamã, verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. É isso que eu pensava. Eu pensava que aquele homem, aquele profeta,
ele estava tendo um privilégio naquele dia, de alguém muito importante bater a sua porta, e ele me recebesse com toda a honra, com tudo que eu mereço por um senhor general, e ele olhasse para mim, ele clamasse a Deus, ele colocasse a mão sobre a minha enfermidade, e eu seria curado. Nesse texto nós temos 3 reações de Naamã. Primeiro, raiva. Naamã ficou com raiva do profeta. A palavra aí nos diz, no texto, Naamã, porém, muito se indignou. Ficou indignado com essa receita de Deus. E se foi. A graça de Deus, ela produz raiva, indignação no coração do orgulhoso. Naamã era muito soberbo. Hoje as pessoas se tornaram soberbas, altivas, prepotentes. Por isso, eles rejeitam a mensagem da cruz, que é uma mensagem tão simples. Segundo, primeiro ele teve raiva. Segundo, ele mostrou orgulho. Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por isso se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Perceba o seguinte, que o próprio Naamã esboçou todo o ritual de cura. Olha, vai acontecer assim, 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 assim. Ele entregou até a liturgia de culto para o profeta Eliseu. É assim, ó. É assim que vai ser o ritual da minha cura. E você tem que seguir. Você está diante de um general, um herói de guerra. Ele não estava disposto a se submeter à sua vontade, à orientação de Deus. E hoje, as pessoas desejam ser salvas dos seus pecados, participando de rituais religiosos. Muitas pessoas pensam assim: eu vou na igreja, se eu frequentar a igreja, todos os trabalhos, todos os cultos, eu vou ser salvo. Se eu fazer isso, aquilo, eu vou ser salvo. Não. Você vai ser salvo o dia que você se entregar diante de Deus, de Jesus Cristo. Colocar a sua vida. Frequentar a igreja é consequência da salvação e da conversão. Consequência. Porque se você estiver aqui na igreja e não se converter, você está perdendo seu tempo. Você podia estar passeando, pescando. Você precisa da graça de Deus. Isso tem a ver com o seu futuro. Isso tem a ver com a sua eternidade. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam ser a salvação. A verdadeira adoração que Deus recebe é a adoração de pessoas que se entregaram diante dele. Porque isso é um louvor sincero, que brota no fundo do coração, como agradecimento por essa bênção maravilhosa da salvação e da vida. Esse é o louvor verdadeiro. Então, se você estiver cantando, mas não tiver um coração convertido, isso nada tem influência na sua vida. O primeiro passo é a conversão. Se você não é convertido, se você não se entregou ainda aos pés de Jesus, aproveita essa oportunidade. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo que quer te salvar, é hoje.
Lá no Salmo diz: se hoje ouvirdes a minha voz, entregue-se a Jesus. Coloque sua vida diante de Jesus e receba a maior dádiva, que é a vida eterna. Não deixe o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância impedir, criar uma barreira entre você e a graça de Deus. Mas permita que Deus possa estar trabalhando no seu coração. Você possa se entregar, viver uma vida maravilhosa e a certeza de que Deus tem algo maravilhoso para você nessa vida e na eternidade. Deus tem algo extraordinário para cada um de nós, como Ele tinha para a vida de Naamã. A receita de Eliseu frustrou a expectativa de Naamã. Então ele teve raiva, ele teve orgulho, mas também ele era uma pessoa com toda a sabedoria, ele era ignorante. Aí ele responde no versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Naamã pensava que a cura estava na água do rio. E quanto mais pura a água, melhor seria a cura. Ele pensava que as águas dos rios da Síria, que eram limpos, cristalinos, eram melhores que as águas lamacentas do Rio Jordão. Mas o milagre aconteceu. Naamã, primeiramente, estava disposto a enfrentar uma viagem para voltar para casa de 160 quilômetros, que era de Samaria até Damasco, na Síria, mas resistia a cavalgar 50 quilômetros, que era de Samaria até o Rio Jordão. Vou andar mais de 3 vezes, mas vou sem a cura, sem a libertação. Vou voltar para lá com toda a minha indignação, com toda a minha arrogância. Mas ele foi aconselhado nesse instante agora pelos seus oficiais, aquelas pessoas que o acompanhavam, os seus ajudantes de ordens. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Verso 13. Nesse instante, ele foi persuadido pelos seus oficiais a se humilhar e a obedecer à vontade de Deus. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Verso 14. Olha só. 3 pessoas sendo usadas na vida desse Naamã, nesse processo aí de cura e libertação e salvação. Primeiro a menina, que era escrava na sua casa. Depois o profeta Eliseu, que deu a receita. E agora, por último, os seus oficiais. E por que o milagre aconteceu? O verso 14 nos diz: ele creu e obedeceu a palavra de Deus. Para Naamã, foi uma sequência de perdas. Olha só o texto. Ele teve que perder muita coisa. Primeiro ele teve que perder a calma, quando ele fica irritado. Quando o seu orgulho, sua prepotência é confrontada pelo profeta. Aí ele perde a calma. Depois ele teve que perder o orgulho. Perdeu o orgulho dele também. Teve que se humilhar. E o que Naamã perdeu por último? Perdeu a calma no primeiro momento, perdeu o seu orgulho. Quando ele se humilhou, ele perdeu a lepra. Ele foi curado. Ele perdeu a lepra também. A lepra já não mais o acompanhava. Por que Deus quis curá-lo? Verso 15 e 16 falando sobre isso. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Isso é o médico Lucas que relata lá em Lucas 4:27. Marcos, capítulo 1, verso 40 e 42 também diz:
Um leproso se aproximou dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A conversão, a regeneração, assim como a cura, sempre é um ato soberano de Deus. Quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. É Deus. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus. Não existe ponte, não existe sacrifício, não existe nada que você possa fazer. O homem é incapaz. Salvação é por intermédio de Deus. Não há atalhos, não há desvios. Tem que passar por Jesus. Você tem que passar pela cruz. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não há vida eterna. Então, quando nós oramos por uma pessoa, quando nós intercedemos por uma pessoa, não somos nós que somos bons, não é a nossa oração que curou ninguém, é Deus. A cura é um ato soberano de Deus. Deus cura quem Ele quer, da maneira quando Ele quer e como Ele quer. Pela nossa vontade, todas as pessoas seriam curadas. Mas aí, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, prevalece a vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E Ele sabe todas as coisas. Tem muita gente que tem pedido cura, mas tem se esquecido que, primeiramente, precisa da cura da alma. A cura do corpo, ela é consequência. Que adianta o homem ganhar sua vida e perder? Que adianta ele ser curado de um câncer se ele perder a sua alma? Porque todos nós vamos morrer. Você pode ser curado várias vezes, mas um dia você vai prestar conta, um dia você vai comparecer diante de Deus. Seu corpo vai ter sido curado várias vezes, mas a alma, uma única vez. Salvação é única. Ninguém perde a salvação. Salvação, ela é o dom gratuito de Deus. Foi concedido a Deus. Custou o sangue de Jesus derramado na cruz. Portanto, nós devemos nos apropriar dessa bênção de Deus, que é a salvação e a vida eterna. 5. Os resultados do milagre. Naamã foi curado e salvo ao crer na graça de Deus. E quais os resultados práticos na vida daqueles que são salvos? Primeiro, resultados práticos na vida de quem é salvo. Isso tem que acontecer na vida de toda pessoa que experimentou a salvação. Primeiro, a confissão. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Verso 15. Com tua boca confessares, Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz: deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Lá existia muitos deuses, eles eram politeístas. E aquele homem deixou os deuses e serviu ao Deus de Israel. Muita gente tem muito ídolo guardado no coração. Não falando de imagem, não. Falando de ídolos que a gente coloca no nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, ele... Às vezes essa idolatria está presente nas nossas vidas. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Então ele confessou que não há Deus senão o Deus de Israel. Depois gratidão. Verso 15 mesmo também ele diz: agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. O profeta recusou os presentes. Verso 16. Ele queria dar uma oferta em atitude de gratidão ao profeta, pois o milagre já tinha sido realizado. Por que será que Naamã então recusa o presente do general Naamã? Ele, o profeta, queria que todas as pessoas, que todos soubessem que a salvação e todas as bênçãos de Deus, elas são gratuitas. Ninguém pode comprar bênção nenhuma, nem salvação, nem cura, nem nada. São gratuitas. É obra soberana de Deus sobre a vida daqueles que o buscam. Não pode ser comprada, não pode ser conquistadas. Ele recusou a receber presentes pessoais para não macular ou comprometer o nome de Deus e a graça de Deus. Terceiro, compromisso. Naamã assumiu um compromisso agora. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros. Nunca mais eu vou me curvar eu vou só servir o resto da minha vida ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. Primeiro, Naamã acreditava que Deus habitava na terra de Israel. Sabia, aqui tem Deus. Eu quero levar 2 mulos dessa terra para a Síria, porque Deus habita nessa terra. Segundo, nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando eu, verso 18 aí, entrar na casa de Rimom, que era o principal deus ali da Síria, para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Como general, sou obrigado a participar dos rituais idólatras, mas o meu coração não estará ali na casa de Rimom. O meu coração estará com o Deus de Israel. E concluindo, no verso 19, Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância. Ele disse isso quando Naamã já estava longe. Ele profere essa bênção. Essa bênção era uma bênção que era dada aos viajantes. Todas as vezes que partiam, Naamã chegou ali, em Samaria, na casa do profeta Eliseu, doente, mas voltou para sua casa curado, salvo e restaurado. Ele chegou orgulhoso e partiu quebrantado. Ele chegou perdido e partiu salvo. Ele chegou inútil e voltou como missionário de Deus na Síria. Quem precisa do milagre, da cura da alma e da conversão? Todos os homens, todas as pessoas. Todos nós precisamos desse milagre nas nossas vidas. E Deus quer fazer esse milagre. Deus quer fazer esse milagre nas nossas vidas. Para aqueles que já têm a salvação e a vida eterna, continue nesse caminho. Persevere nesse caminho. E mostre frutos dessa conversão e dessa salvação. E aqueles que ainda não têm, não perca a oportunidade. Abrace o Senhor Jesus. Abrace a salvação que Ele oferece. Ela é gratuita, ela não custa nada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada, ela não pode ser barganhada, é de graça. E por quais motivos as pessoas resistem hoje a se converterem a Deus? Talvez o maior motivo seja esse, que a conversão, ela exige humilhação. E muitos ainda querem continuar na soberba, na sua arrogância, não querem deixar Deus quebrar esse orgulho. Por isso resistem à salvação.
E uma pergunta: Deus usa doenças para produzir conversões? Sim, Deus usa. Deus usou a lepra na vida de Naamã para que ele se convertesse e entregasse sua vida ao Deus de Israel. Então, todas as vezes que você for orar lá na torre, ore pela pessoa. Se você souber que ela é crente, interceda pela saúde. Mas se você souber que ela não é crente, além de interceder pela saúde e pela cura, interceda também pela salvação daquela vida. E se possível, mande uma mensagem, nem que for um WhatsApp, para aquela pessoa, dizendo: eu oro pela sua cura física, pela sua cura emocional, mas também estou orando sua salvação pelas vidas. Que Deus possa nos abençoar. E como igreja, olharmos esse texto, tirarmos dela algo novo para as nossas vidas, refletindo na nossa vida e na nossa postura de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Passar a palavra ao nosso secretário.